Olá, boa tarde, 5 em ponto. Chegou a hora de nós encerrarmos o Conexão, mas nós não podemos encerrar o programa sem antes deixar o nosso momento de reflexão da tarde, a nossa oração de todos os dias. E hoje eu quero compartilhar com vocês o que está escrito no livro de 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. A palavra de Deus nos diz assim, pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Deus não nos deu espírito de covardia, mas sim de amor, de poder e de equilíbrio. O medo de enfrentar as coisas tem roubado as experiências sobre o que Deus pode fazer por nós. Às vezes a gente está tendo medo de tomar decisões, às vezes a gente está tendo medo de viver conforme a gente deveria viver, porque estamos com medo. Com medo de não dar certo, com medo de falhar, com medo de se frustrar, com medo de quebrar a cara. E o medo vai paralisando a gente. Só que nessa tarde, a palavra para mim e para você é: não tenha medo não. Não tenha medo. Deus é capaz de fazer. E Deus, a Bíblia diz aqui, Deus não nos deu espírito de covardia. Deus não nos deu espírito para ter medo de tudo. Sabe por quê? Porque quando você tem medo das coisas, você tem medo de dar o passo que Deus está te orientando a dar, você tem medo de tomar a decisão que Deus está te orientando a tomar, você está esperando pouco de Deus. E não adianta, quem espera pouco, recebe pouco. Não tenha medo, não coloque um limite naquilo que Deus pode fazer. O Senhor sempre tem o melhor para você, então não limite o agir de Deus. Salmo 46:1, a Bíblia diz assim, Deus é o nosso refúgio e fortaleza. É socorro bem presente na hora da angústia. Portanto, meu amigo e minha amiga, nessa tarde, a mensagem para mim e para você é: viva a sua fé e não viva o seu medo. Isso, crie potencial na fé que você tem e não no medo que te assola. Não deixe os seus medos definirem até onde você pode ir. Não é o medo que te coloca um limite. A sua fé é que tem que ser o limite da sua vida. Às vezes o medo te proíbe de ir adiante. Agora a fé vai fazer com que você vá muito além daquilo que você imaginou. Você pode vencer o impossível. Não se preocupe com as lutas, mas sim se prepare para viver cada uma delas. Às vezes a gente acha que quando a gente enfrenta lutas, significa que Deus não está nos abençoando. Às vezes é totalmente o contrário. Às vezes é Deus que está permitindo algumas lutas para que eu e você possa estar forte na hora da vitória. O Senhor permite que algumas lutas cheguem na nossa vida para que a gente possa se fortalecer, crescer, aprender e melhorar cada dia mais. Algumas lutas doem, algumas lutas são mais fortes. Mas pode ter certeza, sempre vai ter a mão de Deus. Sabe uma coisa? Por amar a mim e por amar a você, o Senhor já é o bastante. Ele ama a mim, Ele ama a você, só Ele já nos resta. O Senhor ressuscita a nossa fé. O Senhor junta os pedaços quando nós estamos em cacos, feridos, machucados, desmontados. O Senhor nos junta e o Senhor nos dá nova vida. Por isso, hoje, a palavra é uma injeção de ânimo na sua vida. A palavra de hoje é coragem. Coragem para prosseguir, coragem para vencer.
Não desanime, não deixe a luta, os percalços, as dificuldades, as pedras do caminho te proibirem, te impedirem de seguir adiante. O Senhor tem muito mais para você. O Senhor trabalha por você. E por te amar, por me amar, Ele decidiu entregar o seu Filho naquela cruz. Ele decidiu nos amar sem pedir nada em troca. Mesmo eu e você não sendo merecedores, Ele escolheu nos amar, porque Ele é Deus, porque Ele é maravilhoso. Então você tem ao seu lado um Deus poderoso, que não te deu espírito de covardia. Ele te deu espírito de poder, de amor, de equilíbrio, porque Ele é o nosso refúgio, a fortaleza, Ele é socorro bem presente na hora da angústia. Não deixe o medo te paralisar. Se você está em dúvida da decisão de tomar, ei, Deus aprova? Faça a autoanálise. Deus concorda? Então bora, amigão. Bora em frente. Às vezes, a gente perde algumas oportunidades da vida porque nós estamos deixando o medo falar mais alto. Não permita. É Deus abrindo portas. É Deus mudando situações. É Deus transformando vidas. Não deixe os seus sonhos ser limitados pelo seu medo. Faça o contrário. Deixe a sua fé ser o limite dos seus sonhos. Aí você vai ver que você vai voar, porque o Senhor sempre vai estar contigo. Abençoada tarde, um abençoado final de semana para você. Fique em paz e agora na boa companhia do Paulinho Bernardes e o fim de tarde. Fiquem com Deus. Receba dos céus as bênçãos que vêm em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém e amém. Por me amar, estava em pedaços o meu coração, sonhos cancelados, planos pelo chão, ouvindo só o medo, sustentando as águas dentro do